E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez, em Êxodo capítulo 8, né, a gente falou sobre a segunda praga, né, no último episódio, a praga das rãs. Né, lembrando que as rãs eram um símbolo de fertilidade. Deus usou aquilo lá para reverter, para mostrar o seu poder. E aí, eu queria ler a partir do versículo 8 do capítulo 8, que diz assim: Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que meu povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: Tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Bom, aqui a gente está vendo o resultado, né, da segunda praga. Aquele monte de rã, aquele negócio terrível. E o Faraó, então, ele pede por socorro para Moisés e Arão. Primeiro que ele reconhece que foi o Senhor Yahvé que havia mandado essas rãs, que ele disse assim, peçam ao Senhor. Quando você vê a palavra Senhor na Bíblia em caixa alta, né, tudo maiúsculo, é a palavra Yahvé, né, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Eu Sou. Né? Então ele reconheceu realmente isso. Porém, ele estava com medo, ou pelo menos receoso, né, estava aflito por conta das consequências, e por isso ele clamava ao Senhor, ou pelo menos a Moisés, representante de Deus, para que fosse tirada aquele juízo, aquela praga de lá. E é muito interessante que Deus ele não joga direto as rãs no rio, mas ele mata todas as rãs. E as rãs elas ficam lá como um lembrete da rebelião e do pecado daquele povo em não reconhecer o único Deus, e não se arrepender e deixar ir embora o povo escolhido de Deus, Israel. Então ficou aquele cheiro terrível, eles tiveram que tirar tudo em montões, né? Mas mesmo assim, depois da misericórdia que Deus teve, né, de atender o pedido de Faraó, ele continuou rejeitando o Senhor e endurecendo o seu coração. Interessante que na Bíblia há esse jogo de tipo assim, Deus havia já falado para Moisés que o Faraó endureceria seu coração, e ele mesmo disse, eu endureci o coração do Faraó, mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que o Faraó tinha endurecido o seu coração. Aí a gente fica nesse dilema, quem será que estava com o coração endurecido então? Será que era culpa de Deus ter endurecido o coração dele, ou era responsabilidade dele mesmo? E a Bíblia vai ter esse jogo, né, de responsabilidade humana e soberania divina o tempo todo na Bíblia. Né, muitos hoje brigam por conta do calvinismo e arminianismo. Será que a salvação, né, eu tenho alguma parte na minha salvação, a salvação ela é completamente feita por Deus e tudo mais. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas é interessante ver como desde o começo a Bíblia já põe em conflito essas duas coisas. Obviamente isso não é um paradoxo, porque o paradoxo significa que uma coisa que é A e outra coisa que é menos A não podem ser iguais, mas isso daqui significa que é uma coisa A e uma coisa B juntas, apesar de às vezes não fazer muito sentido. Mas o que é interessante é que na realidade o Faraó havia endurecido o seu coração, apesar de que Deus usou esse endurecimento do coração dele para realizar os seus planos, algo que ele já sabia que ele realmente fez, porque Deus é soberano. E a soberania de Deus ela não tira a responsabilidade humana em se submeter a Deus. Essa é a grande maravilha. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando, né, na vinda, né, do Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, Pedro ele fala uma coisa muito interessante. A partir do versículo 22, ele está pregando, ele é um dos apóstolos de Jesus, ele diz: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Olha que interessante, são os versículos 22 e 23 de Atos 2.
Aqui Pedro está falando o seguinte: olha, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, a responsabilidade pelos seus atos foi de vocês. Mas Deus já tinha esse plano determinado de que Jesus morreria e seria crucificado, e ele já sabia pela sua presciência que isso ia acontecer. Ou seja, a responsabilidade humana não tira a soberania de Deus, e nem a soberania de Deus tira a responsabilidade humana diante dos seus atos. Então o faraó ele tinha responsabilidade em seus atos de endurecer o seu coração, mas Deus já sabia que este era o plano de Deus e tudo foi conforme o seu plano soberano. O que a gente aprende aqui é o seguinte: o faraó ele não queria se arrepender e se submeter ao verdadeiro Deus. Na realidade, ele só queria resolver os seus problemas. E muita gente vai até Deus e vê, às vezes está em pecado e pede a misericórdia de Deus para que Deus tire o juízo da vida delas, ou pelo menos o juízo eterno. Elas vão até Deus, clamando a Deus, mas elas não querem mudar de vida, elas só querem tirar as consequências dos seus atos. E é muitas vezes o que acontece conosco. Nós precisamos entender que Deus muitas vezes manda o juízo para a nossa vida para que a gente se submeta a Ele, se arrependa dos nossos pecados e não simplesmente queira que o juízo vá embora para a gente não continuar buscando a Deus e vivendo no pecado. Muita gente prefere se livrar do juízo de Deus do que abraçar a Deus e receber a graça dEle e se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Muita gente quer permanecer no pecado, apenas fugindo do juízo. E o que o faraó iria experimentar é que se a gente não se arrepende diante do juízo de Deus, um juízo pior ainda viria. Tem 7 pragas ainda pela frente. E é o que acontece. Vem a terceira praga, que são os piolhos. Olha que interessante, o versículo 16 diz que o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E assim eles fizeram. Bom, esse pó da terra, como a gente sabe, no Egito, era a areia do deserto ali. E no deserto a gente precisa entender que havia um Deus lá também. O Deus deles, que era chamado Deus do deserto, era o Deus Sete. E o Deus Sete, né, S-E-T, era muito conhecido por eles. E Deus usou a própria divindade deles, pelo menos que eles achavam ter, né, a areia do próprio deserto, para castigá-los com piolhos. E o pior de tudo é que a maioria dos egípcios, principalmente os sacerdotes, eles eram meio que viciados, né, obcecados por limpeza. Porque eles pensavam que eles deveriam tirar todas, né, as suas impurezas para estar diante dos seus deuses, para serem aceitos. Imagina para eles, né, terem o corpo inteiro, né, cheio de piolhos, uma coisa nojenta. Para eles foi terrível, a ponto daqueles magos, lembra no episódio passado, que imitaram aqueles milagres de Deus, eles não conseguirem, como diz o versículo 18, não conseguiram produzir os mesmos piolhos. E eles mesmos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus, é o dedo de Yahvé. Porém, o faraó ainda continuou com o coração endurecido, diz o versículo 19, finalzinho. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O faraó não se arrependeu mesmo diante da misericórdia de Deus que ele havia oferecido e mesmo diante do poder sobrenatural de Deus que os seus próprios magos não conseguiram realizar. A partir de agora, nenhum deles ia conseguir fazer os mesmos milagres que Deus podia fazer, mas o faraó continuava endurecido. Minha pergunta para você é o seguinte: você se arrepende dos seus pecados? Ou você vai permanecer com seu coração endurecido diante de Deus? Deus, ele muitas vezes nos corrige, não porque ele nos odeia, mas porque ele nos ama e oferece a sua misericórdia para que a gente não sofra o juízo final, quando um dia Deus fará justiça em toda a terra para todas as pessoas, e aqueles que não se submeteram, não se arrependeram e não creram na sua palavra e na sua vontade, eles vão ter o que eles merecem, que é o juízo de Deus. Ou seja, ou nós aceitamos a sua misericórdia e seu amor gracioso, ou nós continuamos com o coração endurecido até recebermos então um juízo eterno que não haverá segunda chance. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus não é só um Deus de amor que perdoa. Vai ter uma hora que aqueles que não se arrependeram e só quiseram se livrar das consequências, eles vão sofrer consequências eternas. Que essa palavra nos alerte, nos ajude a viver uma vida de arrependimento, não seguir os passos de Faraó. Que Deus abençoe você e falou!